O que, afinal de contas, significa custos? Vamos descobrir no vídeo de hoje. Um vídeo extremamente elementar, bem simples, nada muito... Não quero que esse vídeo passe de 5 minutos, então uma coisa bem curta, né? Então estou tratando aqui no canal recentemente sobre conceitos básicos em custos, ou seja, em contabilidade de custos. E o livro texto básico que estou utilizando, inclusive esse vídeo faz parte de uma playlist específica que se chama Contabilidade de Custos, que por sua vez faz parte de uma playlist geral de contabilidade. E o livro texto base desta playlist, o primeiro livro, o introdutório, Curso Básico de Contabilidade de Custos, do professor Silvio Aparecido Crepaldi. E aí eu utilizo esse livro para gravar os vídeos aqui, né, alguns. Então, utilizo os textos e faço comentários sobre isso. Então, estamos na página 6 sobre conceitos básicos em custos. Já tratei sobre o conceito do que seja gasto, ou seja, é todo o sacrifício financeiro que a entidade arca para obter um produto ou serviço. Então, qualquer sacrifício financeiro é um gasto. Desembolso, sem nem olhar o conceito, mas vamos pensar na palavra em si, né? Então, veja que gasto de gastar, né? De ruir. Enquanto que desembolso, pensa assim, algo que você tira do bolso. Pensa em termos de dinheiro, espécie. Então, tudo aquilo que é um pagamento resultante da aquisição ou bem ou serviço, basicamente, é a saída financeira da empresa. Entrega de ativos. Então, é quando de fato existe o pagamento de algo. Vou usar isso aqui, mas não sei se é exatamente isso. Mas é como se fosse o regime de caixa. Existe de fato um desembolso. Investimentos são todos os gastos ativados em função de uma utilidade futura de bens ou serviços. Então, fica complicado pensar no conceito de investimentos, porque ele é um pouco amplo demais, né? De modo geral, o investimento sempre ele tem uma função de utilidade futura. Então, pense que um investimento, pensando agora em termos contábeis mesmo, investimentos são aqueles que estão no balanço patrimonial do lado do ativo, né? Aquilo ali traz uma função de utilidade futura, por exemplo. E os investimentos em função da época em retorno classificam-se aqueles que são circulantes e aqueles que não são circulantes. Então, circulantes, você numa empresa investir em estoque, isso é um investimento, né? Por quê? Porque existe uma função de utilidade futura, Então, produtos para revenda. Já o não circulante, por exemplo, investir em imobilizado, máquinas, equipamentos, instalações também. Podemos, então, concluir que todo custo é um investimento. E agora nós vamos entrar, então, mas nem todo investimento é um custo, isso que é importante. Vamos lá. Custos são os gastos, ou seja, todo sacrifício financeiro. Então, vou traduzir aqui, Custos são os gastos, ou seja, custos são sacrifícios financeiros relativos a bens ou serviços utilizados na produção, palavra-chave importantíssima, de outros bens ou serviços. Então, eu vou refrisar aqui. Custos são sacrifícios financeiros relativos a bens ou serviços utilizados na produção de outros bens e serviços. Ele também é um gasto que só é reconhecido como custo no momento da fabricação de um produto ou na execução de um serviço. Exemplo, matéria-prima, mão de obra direta utilizada na produção. Então, custos, na perspectiva da contabilidade de custos, tem sempre relação com a produção de uma empresa. Tanto é que se você se você observa, faz a leitura da demonstração contábil, demonstração do resultado do exercício, ou só demonstração do resultado, você vai notar que existe lá linhas, né, de forma dedutível, em que começa com a receita bruta, depois temos as deduções, receita líquida, lucro bruto, depois do lucro bruto começam também a entrar os custos da empresa naquela ordem. Depois, logo em seguida, vem antes do lucro bruto, na verdade, né? Então, logo em seguida, vem as despesas, que daí é o conceito do próximo vídeo. Inclusive, vou deixar isso. Inclusive, é o assunto do próximo vídeo. Então, custos sempre vai ter relação com a produção de uma empresa. Deixa eu entrar na página correta aqui só para eu fazer uma menção de algo interessante. Cadê a estrutura completa? Então, exatamente essa. Então, a demonstração de resultado do exercício mostra essa separação entre o que é de produção e o que é, ou seja, o custo, né? E o que é de outras partes da empresa que não são a produção, ou seja, a despesa, né? Então, receita bruta
existem as deduções, receita líquida, logo em seguida vem o custo das vendas, ou o custo do produto vendido, o custo do serviço prestado, o custo de mercadoria vendida. Veja que isso é aplicado tanto para mercadoria, com o custo, né, tanto para mercadoria, serviço ou para produtos. E sempre, logo depois da receita líquida, custo das vendas e depois o lucro bruto. Agora há pouco eu mencionei o contrário, né? Beleza? Deu para ter uma ideia básica do que seja custo? Pensou em custo, pensou em produção. Seja do produto vendido, seja da mercadoria vendida ou seja do serviço prestado. Despesa é uma outra coisa que deixo para o próximo vídeo. No vídeo anterior, então, tratei sobre investimento. Eu vou deixar o vídeo aqui no final. Valeu!